Olá pessoal, muito boa tarde. Então, nós estamos de volta para discutir um pouco sobre anistia, não é? Essa ideia que tem circulado já nos últimos 6 meses de uma provável anistia ao senhor Macunaíma Messias. Bom, esse vai ser o objeto de nossa reflexão hoje. Tá? Bom, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Humanitas Diálogos Históricos. Eu sou o professor Jadir e nós vamos, mais uma vez, não é? Como de hábito, comentar um pouco das ações do senhor Macunaíma Messias, tá bom? Vamos lá. A ideia é a seguinte. Bom, anistia não. Na verdade, o que nós consideramos é que é preciso julgar e condenar ou absolver os crimes cometidos pelo senhor Macunaíma Messias esses 3 anos e 10 meses de mandato de governo. Tá? Esse moço, ele deve pagar pelos crimes que ele cometeu, sabe, nesse tempo de mandato. E não são poucos, e não são crimes simples também não. Tá? A gente deixar esse ser impune seria um insulto ao povo brasileiro e um risco enorme à democracia mais adiante, dada a capacidade que ele tem de reunir bolsorentos, adeptos ao redor dele. Tá? Se nós formos pensar só nos crimes listados pela CPI, eles são 9. Tá? 9 crimes que são imputados ao Macunaíma Messias. Esse vereador federal que, com a sua postura, não é, de vereador federal, finge que é candidato, eterno candidato à presidência da República. Que ele nunca governou, não tem projeto nenhum. Aliás, ele não tem competência intelectiva para poder comandar o país, diga-se de passagem. Bom, no total, ele tem mais de 40 crimes que são imputados a eles, mas nenhum deles avançou, sempre em função do engavetador geral, né, que é o subalterno dele, o Augusto Aras, não é? O serviçal mais próximo, e também o Arthur Lira, né, que ele vai colaborar, porque ele está sentado sobre 95 pedidos de impeachment, sabe? São 7 aditamentos e 47 pedidos duplicados. O Macunaíma Messias cometeu crimes contra a existência da União, contra o livre exercício dos poderes, contra o exercício dos direitos políticos individuais, sociais, contra a segurança interna, contra a probidade administrativa, contra a guarda e ilegal emprego de dinheiro público e contra o cumprimento de decisões judiciais, sempre, não é? Bom, sem contar as ameaças que ele fez ao Supremo e ao Congresso, né, e ao Congresso, e o apoio e a participação desse senhor em manifestações antidemocráticas, isso já desde 2020, não é? Que ele vem afrontando esse Estado democrático de direito no Brasil. Esse turbulento mandato, que não é um mandato, na verdade, é uma campanha prolongada do Macunaíma Messias, tudo que ele fez foi arbitrário. Usou as forças do Estado em benefício próprio, como se fossem forças de governo, por exemplo, as Forças Armadas, o meu Exército, né? Ultrapassou todos os limites legais. As denúncias que foram apresentadas contra ele nunca prosperaram, em razão de motivação pessoal, no caso o Aras, não é? Que foi reconduzido ao cargo. No caso do Lira, ele obteve o maior cheque já dado a um homem público, são 19 bilhões de orçamento secreto, não é? É a maior corrupção que se tem em notícia na história do Brasil. E há também, é inegável e necessário dizer, um certo medo de uma condenação do Macunaíma Messias, ou encaminhamento de um pedido de impeachment, que pudessem causar turbulência militar. Medo razoável, sabe? Que volta agora a ser citado quando se refere ao Macunaíma Messias sem foro privilegiado. Os militares já aceitaram a derrota. Os militares bolsonaristas como Braga Neto, Heleno, Paulo Sérgio e Ramos, eles vão voltar para casa e vão ser esquecidos. E os demais, a vida segue sob o comando do novo governo que assume a partir do dia 1º. O medo que agora que se quer agora impedir a punição de Bolsonaro é a incitação das massas que ele poderia promover, sabe? Que elas saiam às ruas. Mas elas já saíram às ruas, estão às ruas, não é? Desde que sejam dentro da lei, tudo bem, a gente atura.
Mesmo que causem barulho, mesmo assim é preciso julgar e condenar, ou absolver os crimes cometidos pelo Macunaíma Messias. No caso da Covid, o Senado apontou crimes cometidos por Bolsonaro, como, por exemplo, prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado de morte, ou seja, contaminação em massa, não é? Infração de medidas sanitárias, desobediência, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos, crime contra a humanidade, crimes de responsabilidade por violação de direito social e incompatibilidade com a dignidade, honra e decoro do cargo. Aliás, nisso ele é especialista, tá? Nos outros casos, o Macunaíma Messias ele é acusado de cometer crimes contra o livre exercício dos poderes, por ameaças feitas com o Poder Judiciário e Legislativo, por ameaçar e constranger juízes, por interferir na Polícia Federal, por usar autoridade a ele subordinada para praticar abuso de poder, troca de comando nas Forças Armadas, incitar os militares à desobediência, por infração à ordem pública, por hostilidade contra a nação estrangeira, por xenofobia contra médicos cubanos, homofobia, misoginia, racismo, por proceder de modo incompatível com o decoro, por desobedecer decisão judicial, não é? E por mentir, sabe? Isso sem contar na graça, no indulto que ele concedeu ao criminoso, que é o Silveira, tá? E também não vamos esquecer os crimes eleitorais recentemente cometidos, começando pelos pacotes demagógicos, não é? Que turbinaram a candidatura já na partida, sabe? Ele cometeu abuso de poder político e econômico, se serviu do descarado apoio e constrangimento religioso produzido por pastores evangélicos contra fiéis, o assédio moral aos trabalhadores, foi beneficiário das centenas de casos de assédio patronal eleitoral e empréstimos criminosos Brasil afora, empresários criminosos Brasil afora, valeu-se como nunca das mentiras e usou a Polícia Rodoviária Federal para, na última hora, impedir eleitores nordestinos de votar. Não se pode perdoar um criminoso, sabe, dessa magnitude. Nós não estamos saindo de uma ditadura, pessoal, ao contrário. Estamos, por pouco, nós não entramos numa, não é? E não cabe aqui uma anistia, o que cabe é punir, que o Macunaíma Messias pague pelos seus crimes. Isso é o que nós esperamos que venha a acontecer. E não esse tipo de proposta indecente, não é? De um cargo de senador vitalício, enfim, isso não vai acontecer, sabe? Anistia para os crimes que ele cometeu. Na verdade, o que eu espero, eu já falei isso há 8 meses aqui atrás, é que já a partir do dia 1º de janeiro de 2023, eu apontei essas 3 alternativas. Ou ele se candidatava a senador por Santa Catarina para ficar se esquivando como um ser reptílico, que ele é uma cobra, não é? Dos processos, não é? Ou então ele fugia, né? Ou ele se candidatava e perdia e fugia. E aí ainda resta a possibilidade da fuga, não é? Porque passar a faixa nós não acreditamos que ele vai passar, tá? Então é isso, pessoal. Vergonhosamente, esse assunto não deveria vir à tona. Se nós cometemos uma infração, nós somos responsabilizados, todos nós, cidadãos brasileiros. Por que esse moço não é? E aqueles crimes da época da pandemia? E os quase 700 mil mortos? Sabe? E morrer vai morrer mesmo, não sou coveiro. Vá comprar vacina na casa da sua mãe. A hora do acerto, senhores bolsorentos, está chegando. A sua hora vai chegar, Macunaíma Messias. E nós vamos estar aqui para assistir e para noticiar. Assim como noticiamos, não é? O retorno da liberdade, sabe? O retorno da luta. É isso, pessoal. Um grande abraço. Cuidado com esse negócio de ficar agarrado aí em para-brisa de caminhão, viu? Esse patriotismo exacerbado, esse negócio de querer morar em frente aos quartéis. Toma cuidado, cuidado com as medidas sanitárias diante dos quartéis, não é? E ficar morando esse pessoal todo aí, esse tempo, em frente dos quartéis, porque podem ficar, né? Provavelmente isso vai entrar para o ano de 2023, 2024, 2025, enfim. Porque é algo que não tem sentido, é algo delirante, é algo absurdo, que fica parecendo muito mais, um roteiro de comédia, esse tipo de ação das pessoas vibrando com a
a suposta prisão do Alexandre de Moraes, vibrando com a Lady Gaga, que vai intervir, vibrando com o Luiz Inácio, que hipoteticamente estaria internado no hospital, é, vibrando com o patriota agarrado lá no para-brisa do caminhão, por vários quilômetros. Enfim, é isso. Um grande abraço. A gente se vê. Eu volto ainda amanhã, porque tem mais notícia, mais comédia para poder falar por aqui, tá bom? Um grande abraço. Divulguem, se inscrevam, critiquem e ajudem a promover o canal. Um grande abraço a todos vocês. A gente se vê.